A paz do Senhor, irmãos. Se coloque de pé, por favor. Paz do Senhor, você que está em casa também. Pastor Salomão falou que não podia vir, que eles bateram o carro, mas estão todos bem, né? Uma encostadinha. Graças a Deus, né? Estão todos bem. Feche seus olhos, vamos orar, pedir que o Senhor esteja conosco, né? Fazer uma oração completa, uma oração que venha realmente falar para o Senhor o que nós estamos sentindo. Pai querido, nós te adoramos, ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é único, o Senhor é o nosso Pai, nós dependemos totalmente de Ti. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, entregamos tudo em Tuas mãos, colocamos aos pés da cruz, cada palavra que falamos que não Te agradou, cada palavra que feriu nosso irmão. Pai querido, perdoa-nos, ó Deus. Senhor Jesus, nós consagramos a nossa vida a Ti, entregamos quem somos a Ti, usa-nos, ó Pai. Senhor Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, pelos meus familiares, pelos familiares dos nossos irmãos que estão aqui na Igreja de Cristo do Gama Sul, pelos familiares das pessoas que estão nos assistindo online. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, vá de encontro, cura, salva, liberta. Senhor, se está sentindo dor, que o Senhor seja o refrigério. Se precisa de uma solução, que o Senhor ajude a encontrar. Pai querido, se precisa de salvação, encaminha, Senhor. Coloca os teus anjos, pessoas usadas por Ti, para levar os nossos parentes até a Ti, Senhor. Pai querido, eu te peço por esta igreja, ó Pai, pela igreja do Senhor no mundo. Esteja, Senhor, presente, ó Deus, curando e fortalecendo a Tua igreja. Ó Pai querido, porque nós sabemos, ó Pai, que o mundo depende da Tua salvação. Senhor Jesus, vai de encontro aos missionários, fortalece cada missionário no campo, fortalece, Senhor, dê, Pai querido, o consolo, a alegria, Senhor Jesus, o sustento, ó Deus. Pai, levanta, Senhor, mantenedores, intercessores, missionários que vão para o campo. Pai, levanta o Teu povo, Paizinho querido, com autoridade, ó Deus. Senhor Jesus, eu quero te pedir também pelo mundo, pelo Brasil, Senhor, por essas doenças, ó Pai, que nós estamos passando, ó Deus, que as pessoas estão, Senhor, sentindo e que nós não sabemos o que é. Senhor, cura, ó Pai, as pessoas do nosso Brasil. Cura, Senhor, este mundo, ó Pai, que está doente. Senhor, seja vírus, seja fungo, seja, Senhor, o que for, Tu és o Deus que cura. Pai querido, nós queremos, Senhor, neste momento, prestar um culto de ações de graças ao Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu fiz a roda de oração completa, irmãos. Eu acho que não foi 3 minutos. Tá alto? Pode sentar, por favor, podem ficar à vontade. Então a oração, irmãos, ela depende do tempo que você destinar. Você pode fazer 5 minutos em cada tema, que aí você vai orar por 1 hora. Ou você pode fazer 1 minuto em cada tema, você vai orar 12 minutos. Ou 30 segundos, 20 segundos, o momento que você tiver. Se você entrou dentro do ônibus, você pode fazer. Pegou uma fila, você pode fazer a roda de oração, que é uma oração completa por todos os motivos, por todos os pontos que a gente precisa estar intercedendo. E lembrando da roda de oração, me veio uma palavra à mente essa semana. Eu estava orando, e eu gosto muito de palavras. Vocês, dentro do carro hoje, eles estavam brincando de dicionário, se eu não me engano. Eu não estava prestando muita atenção, porque eu estava orando, mas eles estavam falando palavras que tem a mesma fonética, mas significados totalmente diferentes, né? E um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava outra. E eu lembrei da palavra
Constância. Eu gosto muito de palavras. Não sei se os irmãos já repararam, quase todas as minhas pregações, o tema é uma palavra. Ou fé, ou medo, ou amor, constrangimento, vida. E hoje eu queria falar sobre constância, né? E o exemplo de Jesus para nós foi de constância. Ele tinha constância na vida dele, ele tinha constância na fé, ele tinha constância na oração, ele sabia o que ele deveria fazer. E aí, a gente não consegue ter constância em todas as áreas da nossa vida. É triste falar isso, né? Mas assim, a grande maioria tem constância em uma ou duas áreas. E as outras áreas a gente deixa. Vai levando, vamos ver o que dá. E a grande tristeza é que o trabalho, ele nos obriga a ser constante. A gente não pode faltar ao trabalho. Precisa mostrar o trabalho, cumprir com o horário, cumprir com as obrigações, né? A escola, a gente precisa ser constante. Não é, meninada? Fazer o dever de casa, responder presente, tem a nota de participação, então isso exige uma constância. Nós não somos ensinados a ser constantes desde cedo. E aí vem a igreja. E aí nós somos ensinados a ser constantes na igreja desde cedo. E o que a igreja envolve constância? O que ser crente, cristão, envolve constância? Orar, falar de Jesus para o próximo, ser presente, participar. Assim como no nosso trabalho tem os pré-requisitos, tem o processo, os procedimentos que inferem em ser constantes na igreja. Só que aqui não tem um patrão cobrando. Aqui não tem a professora para dar nota no final do mês. E a gente se sente muito à vontade, todos nós, a virarmos um dia sem orar, ou 2, a virarmos um mês tranquilamente sem abrir a Bíblia, porque a gente não tem aquela constância de ter alguém ali te exigindo, te cobrando. Quando eu era criança, eu lia a Bíblia, a gente lia a Bíblia porque minha mãe, ela não permitia que a gente não deixasse de ler 3 capítulos todo dia. Não tinha jeito de escapar. Tanto minha mãe como meu tio Irion. Então, eu e os meus primos, a gente tinha que ler 3 capítulos todo dia. Tomava café da manhã, tinha que sentar para ler 3 capítulos da Bíblia. Ai, se não lesse. Então, eu tinha uma constância, porque eu tinha uma professora ali do meu lado que impunha isso para mim. E eu acho que essa minha facilidade que eu tenho hoje na vida adulta de ler a Bíblia veio dessa constância que minha mãe impôs, né, na infância. Aí a gente entende que temos que ser constante em todas as áreas da nossa vida. Mas isso tudo é muito difícil. Isso tudo é muito complicado, isso tudo é muito chato. Sabe por quê? Porque o mundo é inconstante. E quando eu falo para um colega de trabalho que eu estou completando 30 anos de casado, é uma coisa de outro mundo. E quando eu falo que eu estou criando, eu já ouvi de uma mãe. Eu falei que eu estou criando o meu filho para ser um homem que respeita as mulheres, um bom pai. Eu estou criando meu filho para ser um exemplo. A mulher virou para mim e falou assim: mas homem só vale a pena se for canalha. Eu ouvi isso de uma mãe. E isso me chocou, porque é o que o mundo prega. Coisa horrível de uma mãe dizer. Assim, eu não quero nem saber o que ela está ensinando para o filho dela. Então, assim, o mundo já é bem inconstante. Ele nos ensina a ser inconstante. Nós já estamos indo contra a maré. Se você quer ser uma pessoa decente por toda a sua vida, um cristão que segue todos os procedimentos da palavra de Deus, um pai de família que quer que os seus filhos sejam um exemplo, você já está indo contra essa maré.
Porque a maré hoje é a desconstrução do mundo. Satanás tem um plano de desconstruir o mundo por um inteiro. Tudo fora do lugar, né? Essa semana o Caleb perguntou assim para mim: mãe, quantos anos o irmão Margarido tem? Eu falei: Caleb, ali é um segredo muito bem guardado, porque eu não tenho a mínima ideia. Porque, assim, eu acho que é muitos, mas aparenta ser poucos, né? Aí eu falei para ele, por causa da constância, eu já estava estudando, né? Falei para o Caleb, Caleb, ele falou no aniversário de casamento dele, de 25 anos, que são 25 anos nadando com arro. Então, uma constância no exercício físico não nos deixa ninguém saber quantos anos ele tem. Eu não tenho nem como chutar. Porque eu fico assim olhando e não tenho como a gente, né, saber, por causa da constância do exercício físico. Então, isso é ser constante. É um exemplo de constância para nós, né? E eu já falei aqui para vocês uma vez que eu estava com um grupo de mulheres e a gente, naquela alegria de falar de xarope, de remédio, né, quando junta a mulherada, a gente tem uma alegria de trocar receita e falar de melado, de remédio, de xarope que fez, coisa que deu certo, que não deu certo, e preço que pagou. E aí uma mulher se levantou e saiu muito brava. Ela era mãe. Ela falou assim: não, eu vim aqui para me divertir, não vim para ficar falando de xarope, de menino, de remédio, não. Vocês não têm vida. E ela saiu e foi fazer o que ela queria. E eu fiquei pensando no que ela quis dizer com isso, da gente não ter vida, por eu querer ter uma constância em ser mãe, uma alegria em compartilhar os momentos, né? Esses dias eu estava trabalhando muito puxado e por volta de 9 da manhã a Karina colocou no grupo da família os primeiros passinhos do Levi. Eu vi que eram os primeiros passinhos do Levi, porque todo mundo começou a comentar, e aquele tanto de comentários, só que o meu trabalho não me deixa clicar no vídeo, para mim ver o vídeo, que era de 2 minutos, do Levi dando os primeiros passinhos dele. Eu só pude ver à noite, e eu fiquei o dia inteiro agoniada com isso, porque isso é uma alegria em ser família, em ter, né, essa constância de ser família. É saber quem eu sou. E a constância na vida do cristão, ela está relacionada, gente de Deus, o que aconteceu? Vamos lá, então vamos sim. A constância na vida do cristão se relaciona com quanto ele tem de conhecimento sobre a sua identidade em Deus e sobre o seu propósito dele. Eu tenho a minha constância no Senhor, de acordo com a minha identidade, se eu sei quem eu sou em Deus, isso revela a minha constância. Então, se eu não sei quem eu sou no Senhor, é como eu falei inicialmente, se eu não me entendo como uma verdadeira filha de Deus, por que eu vou ler a Bíblia? Se eu não tenho esse entendimento, essa identidade de serva de Deus. Se você, irmão, não tem essa intimidade, essa constância com o Senhor, por que você vai se dar ao trabalho de seguir estes procedimentos, né? Você pode perseverar no caminho, como o pastor Geraldo costuma dizer, né? Ser salvo, esqueci, miseravelmente salvo, ou você pode ser salvo, né, com uma constância de seguir os procedimentos. E aí, quais são eles? Primeiro, eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou, né, em Deus. Quem eu sou, o que eu quero, qual caminho eu vou seguir. Porque nós somos moldados, como a Hamilton já falou várias e várias vezes, para sermos pequenos cristos. Nós somos moldados para a sociedade olhar para a gente e imitar. É difícil essa palavra. Toda vez que o Hamilton fala ela aqui, eu fico com vergonha, né? Porque eu lembro de todas as bananadas que eu faço e que eu não quero que ninguém imite.
E aí vem a minha oração diária, né? De pedir perdão, da gente estar, né, se colocando aos pés do Senhor mesmo. Porque se nós temos essa intimidade de ser um pequeno Cristo, de pedir de olhar, de ser exemplo ao ponto das pessoas te imitarem. Por exemplo, tem anos que eu quero imitar Margarida e Rô. Pelo menos uns 20 anos. Que eu quero ter uma vida, né, de exercício físico. E nunca, todo início de ano eu começo e aí eu já acho logo uma justificativa para não ser. E eu sei que o tempo está passando e logo, logo as pessoas vão saber quantos anos eu tenho. Porque eu não tenho essa vida, né, de constância. E aí na palavra de Deus, a gente tem que perseverar na palavra, na fé, nas decisões pessoais, no serviço e no amor. E eu queria que os irmãos lessem comigo. Eu estou com um problema sério, já é o terceiro óculos que eu faço e eu não consigo me encontrar nos meus óculos. É Provérbios 28, 14. Já li com os irmãos aqui algumas vezes esse versículo e ele sempre fala comigo. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Isso é uma afirmação. Então, está dizendo aqui que se eu for constante na leitura da palavra, nas minhas orações, em falar de Jesus para o próximo, em ser um crente, uma pessoa que as pessoas possam imitar como cristão, então, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Aí a continuação. Mas quem endurece o coração cairá em desgraça. E eu queria falar um pouquinho sobre a constância na oração. O que acontece? Quando eu vou escrevendo e não paro. Eu escrevi 80 páginas e eu só vou falar 20, tá, gente? Então, em uma outra oportunidade, a gente continua esse assunto de constância. Tem muito tema, tem muita coisa para falar sobre constância. E aí, Jesus, ele foi para nós, como eu falei no início, ele foi perseverante na oração. Em vários momentos a gente via Jesus orando. E aí é que tá. Alguém já te viu orando? Sem ser aqui na igreja, gente. É bem complicado isso, né? Por que as pessoas escreveram que Jesus estava orando? Por que os discípulos escreveram? Porque eles viram Jesus orando. Jesus ensinou eles a orar. Você vai orar, sim. Então, quem vai ensinar seus filhos a orar? Você. Quem vai ensinar as pessoas a orar? Você. Por isso que Jesus, né, foi falado em vários lugares, ele orou, ele estava orando, ele foi orar. No último momento dele, ele foi orar. Então, em vários locais da Bíblia, fala que ele ia orar. Então, constância na oração. Vamos pensar um pouquinho sobre uma pessoa inconstante. Todo mundo aqui conhece alguém inconstante. Eu tenho muita dificuldade com constância, por causa de algumas situações, né, assim, psicológicas. Então, eu me ponho numa posição de ser constante. Eu digo que eu deveria ter ido para o exército, porque eu sou tão, sigo tanto... Moça, a coisa que eu mais gosto é bula de remédio, manual de instruções, aqueles negócios do YouTube, como é que é? Que ensina a gente, tutorial do YouTube. Eu sigo tudinho. Eu gosto que me ensinem, porque eu gosto de aprender e fazer bem certinho. Por quê? Porque eu sou inconstante. Eu posso falar isso para vocês. A Keila, ela tem uma predisposição a ser inconstante.
Mas eu sei que nenhum de vocês sabem disso, porque eu sou muito disciplinada. Eu faço as coisas rigorosamente no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, no mesmo dia. E anoto tudo, justamente para ir contra essa falha que tem, assim, segundo os médicos, né, no meu cérebro. E aí a pessoa inconstante, quando a gente convive com ela, eu vou falar aqui, vocês vão reconhecer na vida de alguém. Ela amanhece 1000. Ela levanta e faz isso, faz aquilo, toma café, se veste, manda e-mail, resolve 10 coisas ali, vai trabalhar, vai em banco, lê a Bíblia, conversa com os irmãos, fala da palavra de Deus, tem aquele dia extraordinário. Uou! E aí no outro dia, quem sou eu? O que aconteceu? Passa o dia, parece que fora do ar, né? Aí de repente tem de novo aquele pico que vem as ideias brilhantes, e eu vou, e eu faço, e zaz, traz, igual o Chapolin faz, né? E aí depois ela dá aquelas, né? Isso é conviver com uma pessoa inconstante. A gente conhece muitas pessoas assim, que começam e aí põe 10 alvos, 20 alvos ali, e aí vai fazendo e lê a Bíblia logo um monte e depois põe aquilo de lado, né? Porque não tem o exercício natural, obrigatório de estar fazendo todo dia. Isso é em todas as áreas. É uma pessoa que vive numa zona de conforto mental que permite ela ligar, desligar, ligar, desligar. E aí como é que fica isso para o crente, gente? Com relação, né, à igreja. Porque para o crente, como eu li aqui, o homem constante é feliz. Aí eu li aqui também, Jesus orava. A gente sabe que ele fazia. Jesus pregava todos os dias. Jesus fazia todos os dias milagres. Jesus todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Ele tinha um alvo, ele tinha uma constância, e ele tinha um objetivo. E isso é preciso determinação, organização e fazer. E aí dentro do carro, o Caleb começou com a brincadeira, com o Hamilton e com o Wilton. Tio, se o senhor for pegar uma queda de braço com o senhor mesmo, quem ganha? O senhor ganha ou o senhor perde? Pai, se o senhor for pegar uma queda de braço com o senhor mesmo, o senhor ganha ou o senhor perde? E aí veio para mim a palavra, veio para mim a mensagem. Porque a gente pega uma queda de braço com a gente mesmo. E a gente decide. Aí o Hamilton respondeu, eu decido. Eu decido se eu ganho ou se eu vou perder. Porque é o meu. É uma queda de braço comigo mesma. E eu decido o momento que eu vou ganhar, né? Eu decido essa zona de conforto. É bem confortável, né? Quando a gente não tem quem cobra. Porque, como eu falei inicialmente, no trabalho, a gente tem que assinar folha de ponto, tem que mostrar rendimento, tem que fazer, né? Na escola tem o boletim, que é o tão amedrontador boletim, né? As notas. E aí o que tem aqui na igreja? A gente não costuma falar sobre isso. A gente não fala sobre isso. Que o que tem aqui na igreja é o reino dos céus. É algo muito, muito importante. Obrigada.
Obrigada, amor. É algo muito mais importante, como eu já falei para os irmãos, eu não me importo aonde a pessoa, o meu parente distante está trabalhando, mas eu oro todos os dias para ele ir para o céu. O mais importante em nossas vidas é garantir a constância para a gente poder ir para o céu. E se a sua vida de oração, se a sua constância de oração, ela não existe, afinal, somos todos adultos aqui. Temos muitas obrigações, muitas obrigações. Antes do café da manhã, eu acho que eu já fiz umas 10 obrigações. E no decorrer do dia, eu estava falando para o Caleb, sexta-feira, eu resolvi anotar tudo que eu fiz no meu trabalho. Deu 47. 47 atitudes. Às vezes complexas, às vezes simples. Então, assim, a gente tem muitas obrigações, né? Que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar. E aí, o que tem com relação à oração? A oração, ela precisa de tempo, foco, alvo. Você precisa parar. A sua mente precisa estar ligada naquilo ali. Não tem como, como, eu até coloquei aqui um exemplo, eu converso 40 minutos, facinho com a minha mãe, em videochamada. Com a Kellen, ontem eu conversei 40 minutos, no café da manhã, né? Aproveitei que era sábado. A gente conversa com quem a gente, né, tem intimidade, tranquilo. 1 hora, um papo. Eu ouvi uma expressão esses dias. Eu gosto tanto da Raquel, a Raquel do Josué. A Raquel tem um papo tão gostoso. Eu achei interessante essa expressão, porque é fácil você conversar com uma pessoa que tem um papo tão gostoso. Você conversa 1 hora. E aí, quando essas pessoas que você tem muita intimidade, né? Eu tenho muita intimidade com minha mãe, com a minha irmã. Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu já sei até a resposta dela. Quando eu vou fazer qualquer atitude, eu já sei o que minha mãe vai falar. Eu já sei o que a Kellen vai falar. Porque eu tenho uma intimidade. Eu sei o que o Hamilton vai falar em tudo. Às vezes eu termino a frase dele. Porque a gente tem uma intimidade, né? A gente está junto o tempo todo. E aí, a gente vem e fala que não consegue ouvir a voz de Deus, que não tem como saber o que o Senhor quer para a minha vida, que não está compreendendo os planos do Senhor. O que é que Deus está querendo? Para onde o Senhor está apontando? Eu não estou sabendo se eu devo fazer isso ou não. Aí eu respondo para vocês, porque para ter essa intimidade com o Senhor, de completar a frase, de saber a resposta, o que vai dizer, o que não vai dizer, vocês precisam de tempo. E eu sempre escuto as pessoas falando para mim, Keila, eu quero um remédio que resolva a curto prazo. Eu nunca vi nada a curto prazo. A escola, você se formar é uma eternidade. Você ser bem-sucedido numa área de trabalho é uma eternidade. Você ser bem-sucedido como mãe leva tempo. Tudo o que é para ser muito bem-sucedido é a médio ou longo prazo. Não tem nada a curto prazo que fala assim, vai resolver. Eu vou fazer educação física 1 vez por semana durante 1 mês e aí eu vou pronto. Curei, desentupi as veias do coração, estou liberto do colesterol. Não tem como. Se não tiver uma constância de longo prazo, de você dedicando aquela caminhada, aquele exercício físico, aí o seu colesterol pode reagir, daqui 1 ano ou 2, você vai ter, né, uma resposta. E aí, vem
as nossas dificuldades. Tudo é difícil. Tudo dá trabalho. Tudo é complicado. Eu tenho plena consciência disso, eu sei que você tem. Todos nós aqui sabemos disso. Mas aí, eu queria trazer uma mensagem de ânimo para vocês, que faça hoje, não deixe para amanhã. É o fazer hoje. Eu cuido muito de algumas partes da minha vida e eu não deixo nada para o outro dia, não deixo. Algumas coisas eu tenho o hábito de cuidar, né? Sou muito rigorosa com algumas situações. Eu faço hoje, com alegria, com prazer, não tenho problema com isso. Mas outras eu vou deixando para amanhã, o amanhã, o amanhã. E aí, na oração, se você não fizer hoje, seja quantas vezes por dia for preciso, um relacionamento de estar sempre em oração, de estar sempre conversando com aquela intimidade, né? Não tem como você resolver essa situação em curto prazo. Não tem como. É uma intimidade. Faça hoje, faça amanhã também. E aí eu queria ler com os irmãos em Isaías 65, versículo 24, que fala sobre essa situação de ter intimidade com Deus na oração. Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Lembra que eu falei que quando eu penso no que eu vou fazer no meu cabelo, eu já sei o que minha mãe vai falar? Porque eu tenho intimidade com ela. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso o profeta Isaías estava falando em nome de Deus. Isso significa que esse povo tinha uma intimidade. Essa intimidade que a gente busca, né? E aí a gente decidir ter essa conversa com Deus todos os dias, decidir ter o exercício de orar, o exercício da oração, todos os dias, ou algumas vezes por dia, ore por tudo. Uai, Keila, o que é isso? É o conselho que eu te dou. Não tem nada na sua vida que não dependa da oração, da conversa com Deus. Tudo que você vai fazer depende de um papo que você vai ter com Deus. Então não tem como você separar, eu vou orar quando... Às vezes eu escuto as pessoas falar assim, gente, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas agora eu acho que só se a gente orar mesmo. Só se a gente reunir e orar. Eu fico assim raciocinando, por que a pessoa não orou antes? Antes de ter a situação... Antes de ter o problema se agravar, já põe no grupo da igreja. Irmãos, dia tal, vou fazer uma prova. Por favor, levanta aí o grupo de oração, já começa a interceder por mim. Irmãos, dia tal, vou fazer uma cirurgia. Peço que os irmãos da igreja fiquem em intercessão para os anjos do Senhor me acompanhar. É antes. Por tudo. Seja por qualquer situação da sua vida, cabe uma conversa com Deus, né? Então a oração é a intimidade. Como eu falei inicialmente, eu comecei aqui o culto, eu acredito que eu orei 2 minutos, eu olhei ali, foi 2 minutos, e eu fiz a roda de oração completa. Então, assim, 2 minutos é um tempo muito rápido para você fazer uma roda de oração, mas para fazer com a criança, né? Você pode fazer em 1 hora, tranquilamente, mas você pode fazer muito rápido. E ali você vai orar por todos os pontos
né, da sua vida, por todos os pontos que te cercam, por todas as situações que estão, né? Se você tiver mais tempo, você pega a família e vai desmembrando a família todinha, um por um, as igrejas de Cristo que você conhece, os missionários que você conhece, as pessoas que você, do seu trabalho, uma por uma, seus entes queridos, e ali você vai. Agora, se você tiver com pouco tempo, você faz rápido. E eu queria terminar com um versículo pequenininho, mas que ele fala tanto no meu coração, porque esse versículo, ele evitaria todo o desgaste que a igreja do Senhor passa. É lá 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Ore constantemente, algumas versões falam, né? Essa versão que eu peguei aqui, ela falou assim: orem continuadamente. Uma torre de oração, uma oração continuada, sem cessar, uma conversa com Deus no seu cérebro o dia inteiro. Olha, pai, o carro aqui, o homem me fechou. Em vez de trazer aquele problema ali da direção, que cara doido, me fechou no trânsito. Fala com seu pai. Olha, senhor, o senhor viu aí o que aconteceu? Graças a Deus que eu freiei. Olha, graças a Deus que o Senhor me deu a percepção. Conversa o dia todo. Orai sem cessar. Orai continuadamente. A constância na oração é a base para a intimidade com o nosso Senhor. Porque quando você está orando, vem à sua mente versículos bíblicos. Quando você está orando, vem à mente pessoas que estão precisando ali. Naquele momento o Espírito Santo fala: a Alice está orando. E aí ele coloca na mente dela a pessoa que está precisando de oração, que aí é a intercessão, né? E aí os anjos do Senhor conseguem trabalhar, conseguem, né, fazer como lá em Daniel fala, a bênção foi liberada, mas aí foi 21 dias para ela chegar, porque havia uma grande guerra no céu. Então orai continuadamente. E aí eu queria te convidar para essa semana orar todos os dias. Como eu falei inicialmente, com foco, com tempo, com um alvo, com a constância. Orar todos os dias. E aí vamos fazer esse teste de entender se realmente esse versículo, o homem constante é feliz, a mulher constante é feliz, o cristão constante é feliz. Amém, irmãos? Queria passar a palavra para o Hamilton.